No ano de 2013, um jornalista fez uma publicação dizendo que o jogador de futebol argentino Lionel Messi havia sido diagnosticado com síndrome de Asperger na infância, uma forma mais leve de autismo, e que era por essa razão que ele sempre foi habilidoso no futebol, por ter bastante foco, por ter comportamentos repetitivos e dificuldade de socialização. Essa história já foi comentada em muitos outros vídeos e artigos e, como sabemos, foi desmentida pela família e médicos, que afirmaram que ele teve foi apenas um problema hormonal que o impedia de crescer, sendo necessário um longo tratamento com injeções de hormônio de crescimento. O fato é que essa história ainda hoje circula e os profissionais de saúde mental parecem dividir opiniões, alguns concordando que os traços dele, sim, poderiam fazer com que ele estivesse no espectro autista, já que não existe mais síndrome de Asperger nos manuais de diagnóstico. Já outros dizem que não há evidências suficientes para tal, não sendo interessante se basear em alguns comportamentos para enquadrá-lo em algum diagnóstico de transtorno mental. E nos parece que para ele, Messi, ou para seus familiares, nunca houve interesse ou necessidade de algum diagnóstico psicológico. Mas claro que ele tem um perfil diferenciado, não apenas nas habilidades técnicas, mas também em toda a sua personalidade. Seria necessário enquadrá-lo dentro de um rótulo, diagnóstico ou perfil mental? Vamos ficar por enquanto com essa pergunta em mente e esta palavra, rótulo. João Gilberto não cultiva muito o hábito da mudança. Praticamente não sai de casa. Viaja pouco. Toca quase sempre as mesmas canções. Não se deixa fotografar. Em seus concertos, apresenta-se sempre de terno e gravata. Nunca fala em público. Gosta de falar no telefone, mas não gosta de ser visto. Segue uma lógica inversa à de nossa época. Busca um ponto onde a luz dos holofotes jamais o atinja. Refugiou-se do mundo mergulhando dentro de sua arte. Mesmo sem gostar de mudanças, mudou para sempre a música brasileira. Depois disso, recolheu-se como um caramujo, em sua concha de som. Dizem que João parou no tempo. Mentira. João simplesmente saiu do tempo. O áudio que acabamos de ouvir parece estar se referindo a alguém muito genial ou simplesmente muito diferente da média da população. E é por aí que vamos seguir para falarmos um pouco da vida e características de João Gilberto. Toda pessoa que tem uma personalidade um tanto diferente chama muito a atenção, seja com estranheza ou admiração, e às vezes as duas coisas. Portanto, uma boa dose de conhecimento sobre diferentes tipos de personalidades e questões psicológicas é necessário para entendermos nossa forma de pensar e ver a vida, consequentemente nossa posição neste mundo. A ideia aqui não é discutir se são questões genéticas ou sociais, mas pontuar alguns tópicos que podem diferenciar a forma como vemos essas pessoas, evitando rótulos de senso comum. Hiperfoco. Anos antes da gravação do álbum Chega de Saudade em 1959 e de ser ao lado de outros grandes artistas o inventor do que veio a ser chamado de Bossa Nova, João Gilberto teve um grande período onde era ajudado financeiramente por pessoas próximas, tendo tempo livre suficiente para aprender, inventar e praticar seus instrumentos, o violão e sua voz. Disse que ele passava horas a fio tocando e cantando sozinho, às vezes se esquecendo de comer e de fazer outras coisas, super focado no seu interesse. Esse comportamento hoje nós sabemos que se chama hiperfoco, onde a pessoa fica super motivada e engajada em um assunto que lhe gera interesse. Muitos também têm chamado de estado de flow, em que qualquer pessoa pode chegar quando gosta muito do que se está aprendendo ou trabalhando, mas indivíduos com uma capacidade intelectual aumentada têm muita facilidade de ter esse comportamento. Perfeccionismo. Muitas vezes, quando ouvimos falar de João Gilberto, ouvimos primeiro brincadeiras e comentários de que ele era enjoado, que queria tudo certo para o show, desde os equipamentos até pedir silêncio para a plateia, antes mesmo de ouvirmos sobre o que ele de fato fazia na música.
Ele tinha mesmo um perfeccionismo em suas performances. Ele queria todas as condições ideais para se apresentar, não ser distraído e ser ouvido de fato, mesmo que fosse da forma como ele julgava ser o correto. Em uma apresentação musical, você não fica conversando com a pessoa do lado sobre outros assuntos ou mexendo no celular enquanto o artista se apresenta. Ou fica. Imagine se João Gilberto estivesse vivo hoje em dia com tanta distração. Simplesmente não se apresentaria na maior parte das vezes, como ele fazia mesmo quando o lugar não estava da forma que o fizesse se sentir à vontade para se apresentar. Você tem a fama de ser um perfeccionista extremo. Quer dizer, o fato de você às vezes não comparecer a alguns shows, o fato de você fugir do microfone no momento preciso em que você tem que se apresentar para o público. E eu considero isso um perfeccionismo extremo, que você quer o som na medida. Eu queria que você explicasse isso ao Brasil, que o Brasil tem uma sensação errônea a teu respeito. E eu sei que isso é um perfeccionismo extremo da sua parte. Eu queria só que você falasse isso para eles. Eu posso pedir a Nelsinho para falar? E Eduardo? Eu ia falar isso mesmo. Eu acho que não é o Brasil, algumas poucas pessoas desavisadas. Eu tenho 30 anos que eu trabalho com música brasileira, vivendo isso. É o artista que eu conheço com o maior senso de profissionalismo, maior respeito ao público. Acho que um artista que chegar e o som não tiver direito, a coisa não funcionar e tudo, ele não pudesse apresentar direito, é melhor adiar o show do que fazer uma coisa pela metade. Então o João, pouquíssimas vezes acompanhei show de João Gilberto em Roma, em Geneve, em Montreux, em Barcelona, em Nova York. Ele sempre foi e sempre fez os shows, e nas raríssimas vezes em que isso aconteceu foi porque não havia mínimas condições técnicas dele mostrar, ou condições físicas dele. Se ele está doente, ele é um jogador de futebol, que é uma coisa não é tão sensível quanto a garganta de um artista que se apresenta somente com seu violão. Não quer mudar um pouquinho a posição das caixas, mandando para lá, porque às vezes bate no lugar. Uma movidazinha já pode dar uma situação. Olha isso. Eu pularia outro microfone também, isso funciona dessa. Às vezes tem um microfone que... Sim, eu não estou dizendo que seja ruim não, mas de acordo com tudo. Por favor, isso é uma coisa para nós todos. Eu estou achando o som ou como no ensaio hoje. Eu ensaiei muitas horas aqui para este problema. Ficou acertado e agora não tem, o som não é aberto, 15-1, e tem um barulho aí no meio. Será que não? Isso melhoraria tudo para todo mundo assim. Tem um aqui que não para. Tem um barulho constante, quer dizer, tudo será sobre isto. Isso tudo nós provamos para não acontecer isto. Isso é ruim para você se guiar aqui, porque tudo fica... Todo som será sobre esse negócio que não para. Eu quero fazer o melhor para vocês sentirem... O perfeccionismo também está ligado com outros comportamentos, como um que muito se tem falado hoje em dia, que é a tal da procrastinação. Um comportamento que, dentre outras coisas, é adiar atividades quando não se tem o cenário ideal ou principalmente vontade e motivação para realizar. A pessoa perfeccionista que procrastina, além da dificuldade de iniciar o que precisa fazer, frequentemente se atrasa para compromissos, por, primeiro, realmente perder a noção do tempo envolvido em atividades de interesse ou em seus próprios pensamentos. É claro que esse atraso e procrastinação normalmente acontecem em atividades e eventos onde há pouco ou nenhum interesse. É o famoso ninguém se atrasa para fazer o que se gosta ou tem dificuldade de acordar cedo para viajar para o local onde realmente quer ir. Desculpem o atraso. O que houve? Nada não, eu só não estava a fim de vir aqui. Perfeccionismo com hiperfoco, procrastinação, atrasos e perdas de noção de tempo. Parece que estamos lidando aqui com outro diagnóstico muito comum hoje em dia, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
onde esses comportamentos são frequentes, principalmente em indivíduos mais hiperativos, física e mentalmente, mas também para os que têm menos energia, mais para o lado do déficit de atenção, ou com alguma dificuldade de aprendizado, como dislexia, dificuldade de leitura e escrita, ou descalculia, dificuldade com cálculos matemáticos. O perfeccionismo também pode estar ligado ao TOC, transtorno obsessivo compulsivo, daqueles indivíduos muito obsessivos com ordem, organização, limpeza, podendo ter também hiperlexia, uma certa obsessão por leitura e escrita, e hipercalculia por números e cálculos. Onde entra o autismo? O indivíduo pode estar dentro do espectro autista, ou TEA, quando apresenta comportamentos e sintomas muito próximos ao TDAH e TOC, ou todos os já ditos, mas com algumas especificidades próprias, como, por exemplo, uma dificuldade na teoria da mente. Um termo que, entre outras coisas e simplificando bastante, é uma dificuldade de entender o que a outra pessoa está demonstrando sentir, muito erroneamente confundido com falta de empatia, que não é o caso. Também há comportamentos sociais desapropriados, dificuldade de interação e desregulação emocional. Mas claro, nos indivíduos de nível mais brando, nível 1, ou como era chamados de nível leve, que estão mais inseridos nos estudos e trabalhos, diferenciando dos níveis mais graves e sintomas mais complicados. Então sim, dentro desse enorme número de comportamentos e sintomas, um indivíduo com essas dificuldades pode ser diagnosticado com TEA, TDAH e ou TOC, desde que seja com um profissional especializado num processo clínico e psicológico criterioso. De volta ao João Gilberto, será que ele teria algum desses diagnósticos ou todos baseado em seus comportamentos? Se ele fosse em algum profissional de saúde mental quando jovem, mesmo com as dificuldades da época, talvez ele tivesse tido algum desses diagnósticos. Mas lembra de quando falamos do Messi e sua total falta de necessidade ou interesse em buscar esse tipo de categorização? Pois é, talvez passe por aí o que realmente Messi, João Gilberto e muitos outros artistas tinham. Pode passar por todos esses comportamentos já ditos, mas não estarem necessariamente dentro desses diagnósticos psicológicos. Vamos então enveredar por uma outra seara de conhecimento e entendimento. Bem no início do século XX, foi criado o famoso teste de QI, que consistia em medir níveis de inteligência dos alunos nas escolas, que tinha como primeira premissa ajudar os que tinham mais dificuldades, e só depois veio a ideia que ficou conhecida de identificar pessoas com níveis altos de inteligência. Resumindo, o teste consiste em fazer uma sequência de atividades de conhecimento geral, cálculos, lógica e atividades de memória. Se o resultado do teste ficar entre os valores de 80 e 100, disse que o indivíduo está dentro da média da população. Se for menor que 80, está abaixo da média e mais do que 100, acima da média. Sendo que entre 100 e 130, disse que a pessoa tem altas habilidades e acima de 130 que é superdotado, com alguma diferença para cada país, mas seguindo mais ou menos essa fórmula. Durante muitas décadas, esse teste foi utilizado como uma espécie de padrão ouro. Claro, era muito bom para identificar e ajudar os alunos que estavam abaixo da média. Mas ficava entendido que quem estava acima da média, portanto inteligente, não tinha problemas escolares. Começaram a ver que muitos desses indivíduos com QI acima da média tinham desempenho escolar abaixo de suas competências. Claro, aprendiam tudo com facilidade, mas tinham comportamentos por vezes inconvenientes, ficavam distraídos e desinteressados com facilidade e com frequência questionavam os métodos utilizados, comportamento que eles também levavam posteriormente para os ambientes de trabalho. Só mais recentemente foi pensado que quem está acima da média precisa ter cuidados especiais, assim como quem está abaixo. Atualmente existe o consenso de que indivíduos com altas habilidades e superdotação estão dentro de uma mesma categoria. Então não importa muito se o QI é 110 ou 160. Isso apenas confirma que o indivíduo tem grandes habilidades na área cognitiva, bastante capacidade analítica e bastante criatividade. Ótimo, é uma grande coisa.
Mas já sabemos que se ele não tiver um bom acompanhamento social ou psicológico nos estudos e nos trabalhos, terá grandes dificuldades, já que possui uma profundidade nas emoções, o que lhes traz grandes questões negativas no lado emocional, um desinteresse com coisas do cotidiano e uma grande motivação de estar apenas focado em suas áreas de interesse, logo não gostando de socializar e se sentindo pressionados em tarefas fora da sua zona de interesse e de facilidade. Tudo isso ainda com uma grande tendência a serem hipersensíveis a estímulos, dores e sentimentos, sentindo muito suas dores e um excesso de empatia, sentindo muito as dores dos outros também. Junto com isso, também uma necessidade de controle dos ambientes e situações. Sim, dá para ver que esse indivíduo pode ser facilmente confundido ou subdiagnosticado como sendo TDAH ou TOC. Resumindo, são muito inteligentes e criativos, mas querem estar sempre confortáveis para fazer o que se gosta, não tendo os sentimentos negativos e não ficando entediados, buscando muitos conhecimentos e querendo estudar e trabalhar apenas naquilo em que possam ser analíticos e criativos. Esses termos altas habilidades e superdotação não são um diagnóstico em si, como se fosse um transtorno, mas uma condição biológica psicológica concluída por avaliação por profissionais da neuropsicologia, mas que socialmente é uma condição carregada de estigma. Portanto, muitos que a possuem terão dificuldade de dizer que são assim e de se apropriar da condição, desacreditando de sua inteligência frente às suas dificuldades, ou com receio do rótulo, como falamos no início. Mas isso também é assunto para um outro momento. Respondendo à pergunta do título do vídeo, não nos parece tanto que João Gilberto estivesse no espectro autista. Talvez a hipótese mais provável é que ele era uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Mesmo considerando uma condição que já existe hoje em dia chamada dupla excepcionalidade, onde um indivíduo pode ser considerado superdotado e autista ao mesmo tempo, com altas habilidades e TDAH, o que é estatisticamente menos comum, mas é possível. Sobre João Gilberto, obviamente nunca poderemos saber com certeza, afinal ele não deve ter feito algum tipo de teste ou avaliação. Mas dados seus comportamentos e forma de se expressar, as altas habilidades e superdotação nos parece a melhor hipótese. Sua alta capacidade inventiva, sua criatividade, ligadas com sua grande motivação para a prática, fez com que nós tivéssemos acesso a uma arte totalmente nova, assim como na época de Mozart ou Beethoven. E seu controle do ambiente de apresentação era para que ele estivesse confortável para cantar e tocar seu violão da melhor forma possível e que seu público pudesse ouvir e sentir isso. O seu jeito excêntrico de ser e a tendência de se isolar, olhando de hoje, eram de certa forma esperados, se pensarmos a quantidade de ideias que ele devia ter, juntamente com as dificuldades inerentes. Mas o que de fato marcou muito sua vida negativamente foi sua rigidez para lidar com algumas situações. Finanças e burocracias, por exemplo, que lhe renderam muitos problemas, alguns levados até o final da vida, com brigas entre os familiares, inclusive. Na verdade, até mesmo essas dificuldades são muito comuns nessa população. Por isso, a orientação hoje em dia é que quem está dentro dessa condição faça algum tipo de terapia e trabalhe essas questões para poder viver melhor. Pois, infelizmente, nesse mundo em que vivemos, todos nós enfrentamos muitas situações desagradáveis. Imagine para quem tem um pensamento ligado à perfeição e ordem. E assim como Messi teve uma boa orientação na parte biológica hormonal e em seguida lhe foi dada toda uma estrutura para que ele pudesse ser quem ele é, talvez se João Gilberto em alguns momentos de sua vida tivesse uma ajuda e estrutura social apropriada e por vezes uma orientação mais direcionada, teria passado menos dificuldades como as que ele teve e ainda assim ter feito tudo o que fez, ou ainda mais. O mundo vai ficando ruidoso demais. E você percebe que a partir de 2001, do Credit Card Rock, o João vai se fechando de forma radical e se desinteressando pela apresentação ao vivo, né? Porque sempre terá um ruído, sempre terá algo que vai atrapalhá-lo. Ele prefere tocar para a filhinha, para a Bebel, para a Miúcha, que tocava com muito carinho. Mas o mundo do João foi se fechando dentro do apartamento, na minha opinião, porque o mundo foi ficando ruidoso demais para ele. Mas como este canal se propõe a falar não apenas de mente e pensamento, mas também sobre arte, a melhor conclusão de quem foi João Gilberto
para além de qualquer condição, rótulo ou estereótipo, foi dada pelo seu conterrâneo e contemporâneo, o escritor Jorge Amado. O João Gilberto, cantor e compositor brasileiro. A meu ver, um gênio. Um homem extremamente até preciosista, de tão exigente que ele é, quando canta, quando compõe. Mas uma exigência que começa a ser consigo próprio e que ele leva adiante com seus músicos, com seus acompanhantes, com todos aqueles que o cercam, buscando a perfeição. João Gilberto tem buscado a perfeição em todo o tempo. E ele fez uma revolução na música brasileira. Era o canto brasileiro antes que esse rapaz do sertão da Bahia, de Juazeiro, aparecesse no Rio de Janeiro com seu violão e transformasse esse canto, fizesse mais próximo, mais íntimo de cada brasileiro. E é o companheiro dos dois grandes, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Aqueles que, juntamente com João Gilberto, deram a grande virada na música brasileira contemporânea. Joãozinho influiu sobre todos eles, inclusive sobre os mais velhos do que ele, inclusive sobre aqueles que o precederam, que também eles, a partir de certo momento, passaram a sentir a presença deste grande. Foi dele que nasceram os grandes compositores brasileiros atuais. Ninguém mais importante para a música brasileira nos dias de hoje do que João Gilberto. Um grande brasileiro, um grande homem, uma criatura humana extraordinária. Por hora é isso, obrigado por assistir até aqui. O meu nome é Lucas e espero ter informado e inspirado de alguma forma. Como não posso colocar as músicas no vídeo, peço que veja a descrição, onde farei várias indicações de álbuns e músicas de João. Ouça atentamente as indicações e entenda porque o mundo inteiro admira tanto essas interpretações. Descubra essas obras-primas caso ainda não conheça e se deleite com o melhor da música brasileira de todos os tempos. Se gostou, clique em gostei e se inscreva no canal para nos dar uma força, pois teremos muito conteúdo por aqui. Aproveite para clicar no sininho para ser notificado sempre que sair vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigado e até logo!